Nem espancamentos, nem morte podem parar um homem determinado. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. 21 de outubro. Nunca me esquecerei do dia em que um dos nossos trabalhadores se apresentou a mim com cortes profundos em suas bochechas e seu nariz. Quando vi o estado do rosto dele, fiquei totalmente chocado. A visão simplesmente partiu meu coração. Era tarefa daquele jovem transportar cópias de nossos programas de televisão para uma das regiões mais perigosas abrangidas por nossa transmissão televisiva. Todos nós sabíamos que aquele homem estava arriscando sua vida para viajar mensalmente àquela localidade, carregando os programas e o dinheiro para pagar pela transmissão. Entretanto, estávamos todos comprometidos com o objetivo de alcançar aquela região para que a palavra pudesse ser enviada via televisão aos lares de milhões de pessoas que nunca haviam ouvido o Evangelho. Por viajar frequentemente para uma área muçulmana muito hostil do mundo, aquele homem sabia que cada viagem colocava sua vida em risco. Contudo, por ser tão comprometido com levar a palavra às pessoas não alcançadas que ali habitavam, ele estava disposto até a dar a sua vida, se necessário, enquanto continuava a cumprir sua atribuição. Sua paixão por ver os perdidos serem salvos havia sido derramada em sua esposa. Ela compreendia a seriedade do trabalho dele, mas se alegrava com ele ao pensar em pessoas ouvindo as boas novas de Jesus Cristo. Naquele dia, quando aquele jovem estava diante de mim com um rosto machucado, um olho coberto de hematomas e aquele corte feio e profundo atravessando as bochechas e o nariz, percebi que ele havia sido atacado em uma de suas viagens àquela região para entregar nossos programas de televisão. Ele era um homem muito jovem e bonito. Simplesmente partiu meu coração ao ver seu rosto tão desfigurado. Ao perceber que os cortes em seu rosto me perturbaram profundamente, o jovem disse: Irmão Rick, não se preocupe comigo, eu ficarei bem. Sou muito grato por eles não terem ficado com os programas de televisão ou com o dinheiro que eu estava carregando para pagar as transmissões. O Senhor estava comigo e agora eu sei que Ele vai me curar. Embora, obviamente, ele tivesse sido severamente espancado, ainda estava cheio da alegria do Espírito Santo. Ao ouvir toda a história do que aconteceu com ele, percebi ser um milagre ele ainda estar vivo. A armadilha feita para ele por aqueles inimigos do Evangelho poderia tê-lo matado. Porém, em vez de ter medo de voltar àquela região, ele foi ao nosso escritório para pegar o próximo conjunto de programas de televisão e o dinheiro para pagar por eles. Quando saiu do meu escritório, eu quis cumprimentá-lo. Em minha mente, ele era e continua a ser um verdadeiro herói da fé. Não pense que perseguição é algo que aconteceu apenas nos tempos do Novo Testamento. Ainda está acontecendo hoje no mundo todo. E os crentes que vivem e trabalham nessas regiões perigosas precisam de nossas orações. Por favor, lembre-se de orar por eles quando estiverem em seus momentos com o Senhor. Porém, assim como o apóstolo Paulo era revigorado para se levantar e voltar à ação, aqueles que reivindicam o poder de Deus atualmente também são revigorados para superar os tempos de intensa perseguição ou oposição por eles enfrentados. Esses crentes sabem que não estão destinados a viver em derrota ou desespero desde que não percam tempo lamentando o que lhes aconteceu. Eles também sabem que chorar pelos ataques do inimigo não muda o fato de eles terem ocorrido. Portanto, simplesmente tomam posse
do poder de Deus e se recusam firmemente a deixar o diabo detê-los ou atrasá-los. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, Paulo nos fala sobre eventos semelhantes que lhe aconteceram. Embora aqueles eventos pudessem ter sido devastadores para outra pessoa, quase não tiveram efeito sobre Paulo. Ele era determinado a fazer o seu trabalho e não deixar coisa alguma impedi-lo. Nesse versículo, ele diz: "Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado." Fui 3 vezes fustigado com varas. No mundo antigo, um espancamento com varas era uma horrível e cruel forma de tortura. Um homem forte amarrava os braços da vítima firmemente ao redor do corpo, anulando a habilidade de a vítima se mover, da mesma forma que uma camisa de força o faria. Então, enquanto o peito e a cabeça da vítima ainda estavam no chão, suas pernas eram puxadas para o ar. Nesse momento, um homem com uma haste enorme, normalmente feita de metal, começava a bater na planta dos pés da vítima. Ele batia repetidamente até os pés da vítima estarem sangrando, quebrados e mutilados. Às vezes, esse espancamento era tão forte que a vítima nunca mais conseguiria voltar a andar. É interessante o fato de o livro de Atos nunca nos dar um exemplo específico de Paulo sendo espancado com varas dessa maneira. Entretanto, ao continuarmos a analisar a lista completa do que Paulo encontrou pela frente, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 27, vemos que muitos eventos ocorridos durante o ministério de Paulo não foram registrados por Lucas no livro de Atos. Mas Paulo nunca se esqueceu de nenhum deles, e aqui ele nos conta sobre alguns desses eventos, os quais o livro de Atos não nos dá conhecimento. Não sabemos quando Paulo teve seus pés espancados, mas ele nos diz ter sido espancado com varas 3 vezes diferentes ao longo de seu ministério. É óbvio que o diabo não queria que esse pregador levasse o evangelho a nenhum outro lugar. Satanás tentou aleijar os pés de Paulo a fim de expulsá-lo permanentemente da corrida. Os pés de um pregador do evangelho são ameaçadores ao diabo. Paulo citou Isaías capítulo 52, versículo 7, ao escrever: "Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas." Romanos capítulo 10, versículo 15. Esse ataque aos pés de Paulo foi um ataque contra o evangelho. É evidente que, em vez de admitir a derrota e desistir em decorrência dessa experiência, Paulo tomou posse do poder de Deus, calçou novamente os pés, levantou-se e seguiu seu caminho para continuar fazendo o que Deus o chamou a fazer. Esse era um homem que o diabo não conseguia bater. Não é de admirar que Paulo tenha escrito sobre o poder de ressurreição de Deus. Ele estava escrevendo por experiência própria ao dizer: "Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito, que em vós habita." Romanos capítulo 8, versículo 11. Uma vez apedrejado. Esse evento ocorreu em Atos capítulo 14, versículo 19. Após uma bem-sucedida campanha entre os gentios de Listra, opositores judeus foram de Icônio provocar problemas para o ministério de Paulo. Eles foram tão eficazes em distribuir más informações sobre Paulo que toda a cidade se voltou contra ele. Em um momento de fúria, o povo de Listra o apedrejou e arrastou-o para fora da cidade, dando-o por morto. Atos capítulo 14, versículo 19.
Pode bem ser que Paulo estivesse morto. O apedrejamento era um ato perverso. Os apedrejadores apontavam suas pedras afiadas para a cabeça da vítima a fim de causar um golpe fatal. Para garantir a morte da vítima, as pessoas geralmente não paravam o apedrejamento até a cabeça estar esmagada. Quando parecia não haver possibilidade de sobrevivência, as pedras restantes eram descartadas. O cadáver da vítima era arrastado para fora da cidade e deixado para os cães e animais selvagens comerem. Então, quando Atos capítulo 14, versículo 19 diz que o povo de Listra deu Paulo por morto, não há razão para pensar que ele não estivesse morto naquele momento. Atos capítulo 14, versículo 20 nos diz que, quando os discípulos chegaram e ficaram perto do cadáver de Paulo, ele se levantou. É possível que aqueles discípulos tivessem dado as mãos e orado pela ressurreição de Paulo? Essa é precisamente a minha opinião. Mais tarde, Paulo deu testemunho de que uma visita que fez ao céu, ver 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 1 ao 4. Ele explicou que ouviu e viu coisas sobre as quais nunca lhe foi dada permissão para falar. Quando Paulo fez essa visita ao céu? Poderia ter sido no momento em que foi apedrejado em Listra? Sim, eu pessoalmente penso assim. Não admira Paulo poder escrever com tanta convicção, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Nem a morte pode impedir um homem determinado a seguir em frente. Paulo poderia ter se resignado com seu destino enquanto as pessoas o apedrejavam e pensado: bem, acho que este é o fim da estrada. Acho que agora vou desistir e morrer. Se ele tivesse feito isso, estou certo de que o apedrejamento teria sido seu fim. Porém, não tenho dúvidas de que enquanto eles o apedrejavam, Paulo pensou: não vou morrer agora. Meu trabalho não acabou. Se eles me matarem, terei de ser ressuscitado. Ser apedrejado nunca fez parte do plano de Paulo. Esse foi um bloqueio inesperado, orquestrado pelo diabo para tentar impedi-lo de cumprir seu chamado. Porém, embora a experiência tenha roubado tempo e atrasado um pouco os planos de Paulo, não o impediu permanentemente de continuar. Deus pode se unir a esse tipo de pessoa. Deus sabe que esse é o tipo de pessoa que realmente fará algo. Você é esse tipo de pessoa? Deus sabe enfaticamente que você nunca se renderá a qualquer ataque do diabo? Você já demonstrou que continuará avançando para terminar sua tarefa e que nunca desistirá até poder dizer que o trabalho está terminado? Não fique muito perturbado se for confrontado com problemas. Isso não significa que você tem falta de fé. Significa apenas que você vive em um mundo em que o diabo opera e incomoda as pessoas. O fato de você ter fé significa que nunca tem de ser vencido por esses ataques do inimigo. Se você tomar posse da vitória, como fizeram Jesus, Paulo e tantos outros antes de você, poderá vencer o mundo e tudo que existe nele. Por isso, anime-se e seja corajoso. Ao determinar-se a continuar andando no poder de Deus, independentemente do que vier contra você, a vitória realmente lhe pertence. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, quero ser o tipo de pessoa que nunca permite que as circunstâncias da vida me impeçam de realizar o teu plano para a minha vida.
Lamento pelos momentos em que agi com fraqueza e reclamei de as circunstâncias que eu enfrentava serem muito difíceis de lidar. A verdade é que tu me deste o teu espírito e o teu poder. Isso significa que não há problema, desafio e dificuldade que eu não seja capaz de vencer e superar. Se eu tomar o poder que tu disponibilizas para mim, serei capaz de fazer qualquer coisa que tu me disseres para fazer. Por isso, hoje estou fazendo a minha escolha. Por fé, estou estendendo a mão para tomar posse do poder do teu Espírito, para que eu possa ser sobrenaturalmente vivificado, a fim de completar cada atribuição que o céu me pedir para cumprir. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Qual é a sua reação inicial quando você se depara com um desafio especialmente difícil? Você acredita imediatamente que pode superá-lo ou sente uma pontada de medo de fracassar ou de não sobreviver a ele? O que sua reação a esses desafios revela sobre você e o seu nível de fé? Quando eventos incômodos acontecem a você, sua família, empresa, igreja ou seu ministério, qual é a primeira medida tomada por você para repelir os ataques de Satanás? Se alguém que você conhecesse estivesse sendo atacado, quais medidas você diria a essa pessoa para tomar a fim de superar as estratégias do inimigo na vida dela? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.